Esse é o método. Esse é um novo materialismo. Aham. Esses seres não humanos vão segurar a câmera também. Não sei. Não, tá rolando agora já. Não, eu vou tentar conectar o Moisés. Mas eu começo então, é isso? Tá pra dentro? Pode começar. Tá. Bom, obrigado, Tom, pelo convite. E obrigado a vocês que vieram. Eu acho que eu falo em nome de praticamente todo mundo quando eu digo que no momento em que eu recebi o convite do Tom, eu não tinha a menor ideia do que falar e de como exatamente eu poderia contribuir para essa discussão. Talvez as pessoas que são do direito conseguissem ter alguma ideia, mas eu realmente não teria. A gente levou um tempinho. Opa. Ai, meu Deus. Agora eu tiro o volume desse. Eu acho que eu vou mais fácil. A gente levou um tempinho discutindo como a gente... enfim, sobre o que eu poderia falar. No fim, o que me ocorreu é que eu poderia tentar aproveitar alguma coisa do livro que eu acabei de terminar agora, que não é diretamente sobre essa questão, né, da virada ontológica, da virada especulativa na filosofia, mas que usa alguns recursos desse debate para pensar a política. E me pareceu que por causa dessa conexão mais direta com a política, talvez, ou através dessa conexão, eu tivesse alguma coisa mais útil para discutir, né, com um público do direito. Então, o meu objetivo que eu vou fazer aqui vai ser resumir alguns pontos gerais que estão dispersos ao longo do livro. O objetivo geral que eu me propus seria de delinear alguns critérios para o uso dos discursos científicos e filosóficos sobre a auto-organização para pensar a política, tentar definir alguns limites para a apropriação desses discursos num pensamento sobre política, que eu espero talvez possa ser útil também para quem trabalha com o direito. Então, a fala está organizada a partir de alguns pontos, eu acho que eu não vou ter tempo para todos, mas o primeiro deles primeiro critério, diferenciar autogestão de auto-organização. Essa seria primeiro reparo, o primeiro limite a ser posto. A gente tem uma coincidência histórica que faz com que a crítica da chamada New Left ao socialismo real na década de 60, a redescoberta do comunismo de conselhos pelos situacionistas, pelo grupo socialismo barbárie, um interesse na experiência iugoslávia, da autogestão, a própria revolução cultural chinesa, tudo isso coincidisse com um boom em campos como a biologia molecular, a teoria da informação e a cibernética, que geravam naquele mesmo momento, a partir do final da década de 50 até o início dos anos 70, geravam esforços para se pensar a sociedade segundo noções como feedback, informação, código, etc. O problema dessa associação é que ela conduz à falsa conclusão de que a auto-organização, no sentido mais amplo, científico do termo, só poderia ser instanciada por algumas formas específicas, ou seja, pela autogestão no sentido mais estrito do termo. Me parece evidente que o que ocorre aí é uma confusão entre escalas ou entre registros. Você tem, por um lado, um termo, autogestão, que se aplica àquilo que o Bataille chamaria de uma economia restrita,
ou aquilo que o Hayek chamaria de uma ordem produzida, táxis, a aplicação disso a uma economia geral, ou a tentativa de aplicação disso a uma economia geral, ou uma ordem espontânea, cosmos, nos termos do Hayek, para a qual, na verdade, o único termo que se aplica seria propriamente o outro, a auto-organização. E parece que as antinomias do chamado horizontalismo nascem justamente daí, da tentativa de pensar a ordem espontânea, aberta, como se fosse uma ordem deliberada, fechada. Então, a conclusão aí é: autogestão é uma coisa que se diz de uma organização individual, seja do tipo que for. E sempre se diz de uma organização, sempre se diz de organizações individuais. Auto-organização se diz propriamente não de uma organização individual, mas sempre de uma ecologia organizacional. É sempre uma ecologia que é auto-organizada, propriamente falando. Segundo ponto: a organização intencional deve ser tomada como um caso regional da auto-organização global. A organização deliberada, a organização que você tem no interior de uma organização individual, deve ser tomada como um caso regional da auto-organização global. Essa confusão da auto-organização com a autogestão produz uma curiosa gramática, não sei se vocês já perceberam isso, em que a auto-organização figura com frequência como se fosse o contrário de organização. Por organização entende-se sempre aquilo que é organizado de fora para dentro, de cima para baixo, etc. Ou seja, aquilo que é hetero-organizado, por oposição à auto-organização. Ora, se organização, então, por oposição à auto-organização, seria aquilo que é organizado por um outro, desde fora, etc., é evidente que a possibilidade de fazer essa distinção entre auto-organização e hetero-organização depende da possibilidade de traçar uma fronteira que separe um dentro, aquilo que uma coleção circunscrita de pessoas pensa e deseja, de um fora, a influência externa daqueles que não pertenceriam a esse grupo original. Ao que se soma, normalmente, eu acho que ninguém faz essa oposição de maneira neutra, ao que se soma normalmente um juízo de valor. Aquilo que vem de fora da fronteira é sempre considerado, aquilo que vem de dentro dessa fronteira é sempre considerado melhor, preferível àquilo que vem de fora da fronteira. A ironia, claro, é que desde o início do debate sobre a auto-organização, que os estudiosos sobre a auto-organização chamam a atenção da impossibilidade de isolar um sistema do seu ambiente em termos absolutos. Famosamente, o Heinz von Foerster, cibernético, abre o primeiro congresso internacional o simpósio internacional sobre sistemas auto-organizados, com a frase: não existem sistemas auto-organizados, que é uma ótima maneira. Você tentou fazer isso na abertura do evento hoje. Não existe virada ontológica no direito. 2 anos depois, num evento de continuação desse evento, o outro cibernético e psiquiatra, o Ross Ashby, também concluía que nenhum sistema pode ser corretamente descrito como auto-organizado, e dado que o uso da expressão auto-organizado tende a perpetuar uma maneira fundamentalmente confusa e inconsistente de pensar essa questão, a gente provavelmente deveria permitir que essa expressão morresse. O que cada um deles tem em mente, em cada caso, são problemas diferentes. A possibilidade de separar um sistema auto-organizado do seu meio em relação à energia, é o problema do Foerster, e em relação à informação, é a questão da qual o Ashby está tratando. Mas os dois estão identificando exatamente
o mesmo problema. O que os dois perdem, a oportunidade que os dois desperdiçam nesses... meu Deus. A oportunidade que os dois desperdiçam nessas duas ocasiões é de extrair uma outra conclusão das mesmas premissas, que é: se ser totalmente auto-organizado supõe não ter nenhum input de energia ou de informação do seu meio, apenas um sistema total pode ser descrito como auto-organizado. Dito em termos absolutos, só pode existir um sistema organizado, que seria auto-organizado, que seria o universo como um todo. Essa, obviamente, é a conclusão que o Spinoza já tinha tirado há muitos séculos antes. Logo, é nesse sentido que a organização intencional sempre pode ser descrita como um caso regional da auto-organização. A única coisa auto-organizada que existe é tudo. Terceiro ponto, que decorre diretamente daí, implica diferenciar auto-organização de espontaneidade. A noção de uma estrutura hierárquica, na verdade, é central, de maneira talvez contra-intuitiva. A noção de uma estrutura hierárquica é central à ideia da natureza como um sistema auto-organizado. Não, claro, hierarquia no sentido de comando, né, como se os níveis superiores controlassem os níveis inferiores ou comandassem os níveis inferiores de maneira unilateral, mas hierarquia se refere aí ao fato de que sistemas estão contidos dentro de sistemas. Há um organismo a parte de uma população, que é parte de um ecossistema, que é parte, um organismo é também um nicho para bactérias, etc, etc. Isso significa que traçar as fronteiras que separariam, que individuariam um sistema auto-organizado é uma ação que é sempre relativa a um ponto de vista ou a determinados critérios daquilo que é e não é relevante para a análise em questão. Traçar a fronteira de um sistema auto-organizado é sempre uma decisão feita por um observador. Isso não quer dizer que as fronteiras sejam arbitrárias, não quer dizer que elas existam apenas no olho do observador. Não é arbitrário identificar conexões que efetivamente existem, mas a maneira como nós recortamos essas relações em unidades individuadas sempre vai depender de uma decisão relativa à escala, a escala espacial, a escala temporal e a saliência, né? Aquilo que é muito singular ou muito geral para ser útil a uma análise qualquer. Ou seja, resumindo, sempre é uma decisão que é sempre relativa à escala. Dessa maneira, aquilo que pode ser descrito num nível como sendo auto-organizado também pode ser demonstrado como hetero-organizado num nível superior. Aquilo que aparece como um sistema auto-organizado numa análise pode aparecer como um elemento de um sistema em outro nível de análise, e assim por diante. Ora, se a gramática que opõe organização à auto-organização supõe a possibilidade de traçar uma distinção entre dentro e fora, é evidente que a gente tem um problema aí, porque essa distinção entre dentro e fora não pode ser fixada em termos absolutos. Se a gente Isso impõe uma dificuldade muito grande para que a gente possa opor a ideia de organização à ideia de ação espontânea. Para fazer sentido da ideia de ação espontânea, na verdade a gente teria como solução ou apelar para algum tipo de interioridade, que é altamente problemático, algum tipo de essência ou de liberdade transcendental, etc., seria altamente problemático pelos motivos que nós já vimos e vários outros, ou apelar, na verdade, para a ação de algum tipo
de exterioridade. E é muito curioso que as pessoas não percebem isso, por exemplo, né, se vocês forem pensar no locus clássicos da defesa do espontaneísmo no pensamento político, que é o pensamento da Rosa Luxemburgo, as pessoas frequentemente parecem perder de vista o fato de que a teoria da espontaneidade, da consciência proletária da Rosa Luxemburgo é inteiramente premissada na ideia, inteiramente premissada no determinismo do materialismo histórico. São as condições objetivas que criam, a evolução das condições objetivas que criam a consciência espontânea do proletariado, ou que cria espontaneamente a consciência do proletariado. Quarto ponto, talvez eu tenha que acabar terminando aí. Quarto critério, reconhecer a neutralidade axiológica do conceito de auto-organização, ou seja, reconhecer que o conceito de auto-organização não comporta nenhum valor substantivo. Vários discursos diferentes, da escola austríaca a Hardt e Negri, de Deleuze e Guattari ao Vale do Silício, e a gente podia citar vários outros, reivindicam a ideia de auto-organização. Isso não prova, né, não se trata de fazer um jogo de culpa por associação, né, não se trata de sugerir que, bom, por causa disso, se o Vale do Silício e a escola austríaca gostam disso, então a ideia deve ser ruim, mas de mostrar que justamente o conceito de auto-organização é axiologicamente neutro, ou seja, por si só ele não contém nenhum valor, o que é precisamente aquilo que permite as mais diversas posições se associarem a ele. Dizer que um sistema é auto-organizado significa dizer unicamente que, ao longo do tempo, ele demonstra padrões de organização que decorrem, ou que emergem da interação dos seus elementos, bem como uma capacidade de autorregulação, talvez, inclusive, uma capacidade de evolução adaptativa. Significa, em outras palavras, dizer que aquele sistema é mais que uma coleção de partes soltas e que ele sustenta uma coerência interna diante tanto de tendências internas à desorganização como de flutuações do ambiente. Segue daí justamente que a auto-organização é neutra em termos de valor, no sentido que para um sistema o valor que conta é finalmente apenas a sua estabilidade. Aqui o texto está em inglês, aqui, então não reparem se eu cometer alguns barbarismos. O valor que conta é finalmente a sua própria estabilidade. Como diz o Ross Ashby, o cibernético que eu citava antes, para ele mesmo, a sua auto-organização, né, para um sistema, para o sistema, a sua organização será sempre, por definição, boa. Se ele tem uma organização, é sinal de que essa organização está funcionando, então ela é boa. Ela realiza aquilo que ela era, que se esperava que ela realizasse, que era manter o sistema estável naquela situação. Mas disso não segue, eu continuo com Ashby, não segue nenhuma implicação de que a organização desenvolvida será boa em qualquer sentido absoluto ou segundo o critério que de qualquer observador externo como nós. Isso significa dizer também que o comportamento de um sistema não é dirigido pela questão de se a sua organização presente é ótima, né, é mais eficiente ou funcional conforme um conjunto qualquer de critérios, e menos ainda, claro, se a sua organização presente é justa para os seus componentes, né? Basta colocar isso em termos de um ecossistema para perceber o absurdo que seria colocar essa questão, né? Não faz o menor sentido perguntar de um ecossistema se a organização daquele ecossistema é justa para os animais que são comidos, etc.
Pelo contrário, é perfeitamente possível que um sistema encontre padrões de organização que são perfeitamente estáveis e, ao mesmo tempo, altamente disfuncionais. Um exemplo maravilhoso disso é a análise do Gregory Bateson das patologias familiares e do alcoolismo. Por tudo isso, finalmente, não há nenhuma razão para supor que um sistema auto-organizado possa garantir a justiça ou a igualdade, seja como for que nós as definamos, para os elementos que o compõem. Isso implica, quinto critério, porque ainda não me pararam, dissociar o conceito de auto-organização de qualquer teleologia. A auto-organização não tende a realizar nenhum ideal de justiça. A identificação de uma certa forma de organização social como o telos ao qual a sociedade tenderia tende a envolver dois passos que são completamente injustificáveis. Primeiro, nós supomos que critérios de justiça sejam parte da definição de comportamento ótimo para um sistema. E aí nós definimos que os nossos ideais de justiça seriam aqueles que corresponderiam a esse comportamento ótimo do sistema, para concluir, em seguida, terceiro passo, que se um sistema busca a optimalidade, se ele busca um funcionamento ótimo, ele precisa necessariamente chegar ou realizar os nossos ideais. O problema é, pelos motivos que nós acabamos de ver, questões de justiça e optimalidade só podem ocorrer para um observador externo, ou seja, um observador cujo ponto de vista não pode ser confundido com o ponto de vista do próprio sistema, mesmo que esse observador se encontre no interior desse sistema, né, como é o nosso caso em relação ao sistema social em que nós existimos. Então, as apropriações políticas dos discursos científicos sobre a auto-organização tipicamente envolvem a projeção de valores e objetivos sobre o sistema que é dito ser auto-organizado ou auto-organizante, pela qual se diz que o seu telos ou o seu propósito é, para além da sua persistência ao longo do tempo, a realização de algum ideal de justiça ao qual o observador subscreve. Os últimos dois pontos, que eram justamente os mais interessantes, mas talvez vocês possam concluir como é que eles seguem do ponto onde a gente parou, né? Então, a auto-organização não pode ser confundida com teleologia. O sexto ponto é, justamente por causa disso, restituir o papel da ação, o papel da iniciativa, ou seja, a auto-organização não pode ser usada como... uma suposta teleologia da auto-organização não pode ser usada como objeção a qualquer tipo de ação. Não que qualquer tipo de ação seja isento de objeções. Pelo contrário, as ações são... né, todo tipo de ação pode ser... A gente pode submeter todo tipo de ação a todo tipo de objeção, mas não essa objeção que oporia a ação ou a iniciativa à auto-organização. O último ponto era atentar para a importância dos processos de nucleação nos processos de auto-organização, que é uma ausência notável nas tentativas de introduzir a ideia de auto-organização no discurso político. E a consequência última de atentar para a importância dos processos de nucleação seria justamente atentar para a importância da organização no interior da auto-organização, que é exatamente o ponto da onde meu livro parte, mas é o ponto ao qual eu não vou chegar, porque não dá tempo. Obrigado.